Campo calculado no Excel. Bora aprender? Pessoal, recebi essa planilha, digamos que do departamento lá de vendas, e eu preciso tratar essa planilha, esses dados aqui. Então eu tenho aqui, por via de regra, a gente não mexe, não altera nada de uma planilha original, de uns dados originais, ok? Ou você cria uma cópia e trabalha na cópia, ou você não altera nada, não pode mexer em nada na planilha, alterar um nome, nada. Tá? Nesse caso eu não vou usar uma cópia, tá? Eu vou trabalhar nela mesmo, mas não vou alterar os dados da planilha original, tá bom? Vamos lá. É uma planilha extensa, ela tem 12 mil linhas, 12.738 linhas, tá bom? Ela tem coluna de código do produto, fornecedor, classificação, custo médio e preço de venda. Ok? Bacana. Eu vou clicar no meio dela aqui, qualquer lugar dela aqui, da tabela, vou em inserir e vou em tabela dinâmica. Eu não vou criar uma planilha nova, aliás, uma planilha existente, não vou colocar aqui. Se eu colocar em planilha existente, eu tenho que trabalhar nessa mesma planilha, só que aqui ao lado e tudo mais. Eu não quero. Vou criar uma nova planilha. Vocês vão perceber que vai abrir uma outra planilha aqui. Só vou dar um OK. Bacana. Aqui eu tenho o campo da tabela dinâmica, tá vendo? E aqui eu tenho os elementos da tabela dinâmica que eles puxaram da tabela que está aqui em dados, tá bom? O que eu tenho aqui? Eu vou pegar o produto e vou trazer para linhas. Ela já vai ganhar forma aqui, tá vendo? Eu vou pegar aqui o custo médio, vou trazer para valores, e o preço de venda para valores. Eu estou clicando e arrastando, tá bom? É uma forma que eu acho interessante de fazer. Aqui no filtro, eu vou colocar o filtro por classificação. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, a planilha do jeito que está lá. Ó, se a gente for até o final, vai ver que tem 344.281. Se eu for em dados e clicar aqui no F, vai ver que 344.281,96 bate. Ela está somando realmente as colunas, tá bom? Vou voltar aqui na minha planilha dinâmica e vou subir, porque eu quero trabalhar outras coisas aqui. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Observando aqui, eu vou chegar aqui na classificação, vou criar em perfumaria, por exemplo. Clicar em perfumaria. Ele já muda o valor, tá vendo? Por quê? Porque ele filtrou apenas os itens que estão em perfumaria. Isso aqui é uma tabela são os dados de uma drogaria, tá? De uma rede. Ok? O que eu quero ver aqui? Eu olhando para essa planilha, eu tenho o custo médio do produto, eu tenho a venda do produto, então eu não tenho aqui o lucro do produto, ou que a gente chama também de a gente chama aqui de margem de contribuição, tá? Margem de contribuição. Ela pode ser trazida para a gente em percentual, ou ela pode ser trazida também em valores monetários, tá? O que é a margem de contribuição? Na verdade, a margem de contribuição, vamos pegar uma linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, tá? Vou tirar isso aqui. Essa linha aqui, eu tenho custo e eu tenho a venda, tá? Porque é uma tabela que já aconteceu, é um dado que já aconteceu, uma tabela de venda, Então, quando você tem aqui o custo médio, geralmente os ERPs, que são os sistemas operacionais, eles já tratam os impostos, já colocam no custo médio também os impostos. Como a gente está falando de venda que já aconteceu, então ele tem, quando ele traz na linha o custo desse produto, por exemplo, ele já vai trazer o custo do produto, mais os impostos de entrada, e na venda, você sabe que tem imposto de entrada e imposto de saída. Na venda, ele já tratou também aqui nesse custo médio. Então ele já tem um custo que é o custo do produto mais os impostos, tá? A gente chama isso de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ok? Então, é o lucro, quer dizer então que é o que eu vou colocar no bolso? Calma, que não é bem assim. Olha só, se eu pegar aqui, ó, 8,10, que foi a minha venda, ó, esses dois aqui, três aqui, vou colocar como moeda, 8,10 foi a minha venda, ok? Vou colocar maiúsculo aqui, foi a minha venda. O custo foi 4,02, certo? A margem de contribuição em reais, o que seria? Vou abrir o igual aqui, vou colocar 8,10 menos 4,02. Foi R$ 4,08. Ok? Então, neste produto, a empresa teve uma margem de contribuição de R$ 4,08. Então quer dizer então que isso aqui é o quê? É o lucro? É o lucro, você pode considerar lucro bruto. Porque depois disso, depois de apurar isso daí, você vai ter ainda alguns custos que você vai colocar embaixo disso. São os custos operacionais que a empresa teve, aluguel, tudo isso em percentual é jogado no custo do produto. Quando vai ver, você vai ter no final da linha é o lucro líquido, aí sim. Mas a margem de contribuição ela é um índice bem interessante, porque quando você trabalha em percentual, você sabe e você conhece os outros custos, né, em percentual mesmo, falando,
como quanto que representa a folha de pagamento, quanto que representa o custo operacional que eu tenho em percentual. Então você consegue saber, por exemplo, que uma margem boa para você seja 39%. Né? Por quê? Porque 39% dá para pagar os custos que eu tenho e ainda me sobra uma margem. Então, por isso que. E aí me sobra ainda alguma coisa. Então, a margem de contribuição ela é um índice muito interessante para qualquer empresário trabalhar com isso, tá bom? É um indicador muito interessante. Então, eu tenho aqui esses 3 custos, certo? Beleza. Aí aqui do lado eu vou trazer em percentual e vou colocar 2 casas aqui, aumentar 2 casas. Eu posso fazer a margem, devo fazer a margem em percentual. Vou colocar aqui, ó, margem de contribuição em percentual, ok? Como é que eu vou saber a margem de contribuição em percentual? Tem várias regrinhas, né? Tem várias formas de fazer. Eu posso abrir o igual, abro o parêntese e vou dizer o seguinte, ó, preço de venda menos o custo, eu tenho um valor, certo? Fecho parênteses. Eu vou dividir pelo custo de venda, pela venda dele. Dou um Enter. Significa que neste produto a minha margem de contribuição foi 50,37. Ok? Como que é isso, Roberto? Olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar que é a margem de contribuição em reais, em valor, e vou dividir também pelo preço de venda. Vai dar o mesmo valor, tá vendo? 50,37. E existe também uma forma que eu uso, que é bem, para mim é mais fácil, que é o menos 1. Eu vou colocar um menos, na verdade, e vou pegar o preço de custo e vou dividir pelo preço de venda, vai dar o mesmo valor, 50,37. É a minha margem de contribuição, tá bom? Seria, na verdade, um lucro bruto, né? Então, abaixo disso, então eu tenho nesse produto, especificamente, eu tenho 50,37 de margem de contribuição, tá? Como que a gente pode aumentar a margem? Aí tem várias formas, né? Se eu preciso de uma margem maior, eu posso trabalhar a compra. Se eu tenho um gestor de compras bem acurado, um cara bom, ele vai fazer o quê? Dependendo do produto, esse meu gestor de compras, ele vai chamar para negociação. Tá? Muitas vezes eu não posso alterar o preço de venda do produto, então eu tenho que baratear o custo. Então, se eu chamo, por exemplo, digamos que esse produto fosse um produto de curva A, que eu vendo muito, e eu compro geralmente para 15 dias. Então, eu posso chegar chamar esse fornecedor e negociar com ele. Falar assim, ó, fala o seguinte, ó, eu estou comprando a R$ 4 o teu produto, mas está caro, eu preciso de um desconto maior, que eu preciso aumentar minha margem. O que você consegue fazer? Obviamente, o cara vai falar para você, olha, eu tenho que aumentar o volume de venda, o volume de compra. Se você comprava 200 unidades, você vai ter que comprar pelo menos 500 unidades. Aí vem a negociação. Né? Então, a negociação, na verdade, o gerente de compras, como ele é uma pessoa boa de negociação, vai negociar, vai verificar se vale a pena. Valeu a pena, ele faz uma compra e barateia. Qual que é o preço que você me dá? Aí, de repente, eu vou só copiar isso aqui e vou trazer para baixo, só para a gente fazer esse. De repente, o cara vai falar assim: ó, então faz o seguinte, você me compra, então eu te faço a R$ 3,49. Se você me comprar 500 unidades. Tá bom, R$ 3,49, olha só, minha margem de contribuição foi para 56, quase 57. Então, uma das formas que eu tenho para aumentar minha margem de contribuição, quanto maior for minha margem de contribuição, melhor para mim. Significa que eu vou ter mais gordura quando eu jogar todos os meus gastos ali, ok? E a outra forma é trabalhar o preço de venda. Às vezes, você está vendendo o produto a 8 e 10, de repente você pode fazer uma pesquisa de mercado local, né, local, e verificar que os teus concorrentes estão vendendo a 9,20, por exemplo. Então eu posso pegar e falar assim, caramba, fiz uma pesquisa legal, está vendendo a 9,20, então eu vou colocar 8,98. Olha lá, aumentou para 61%. Entendeu? Mesmo você colocando a 4,02, ó, 55%. Eu aumentei o meu. Na verdade, eu ajustei o meu preço de venda com o mercado, né? Meu mercado local. Não vou fazer um trabalho com o mercado global, porque não faz sentido. Tá bom? Então, essas são algumas dicas aí interessantes, tá bom? Beleza, mas não é bem isso que eu quero falar. Quero falar, vamos chegar no campo calculado. Eu quero trazer, então, aqui do lado, a minha margem de contribuição em grana, né? Em valor, e também em percentual, sem mexer na minha base aqui. Eu não quero criar uma nova duas colunas aqui. Então, o que eu faço? No Excel, a gente clica aqui na tabela dinâmica, vai abrir aqui, ó, análise de tabela dinâmica. Eu clico aqui e eu tenho algo chamado campo, itens e conjuntos. Eu clico aqui e tem campo calculado. Ok. Bom, pessoal, por alguma razão, não apareceu aqui quando eu clico aqui no campo análise de tabela e campo e conjunto, não apareceu esse pop-up aqui, que é os elementos que a gente utilizaria, né? Pelo menos eu estava fazendo aí no OBS, né, no sistema de captura de tela, e ele não, justamente aqui, ele não consegue capturar esses elementos aqui. Por isso que eu estou fazendo aqui no meu telefone aqui. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. Eu estou aqui com a tabela, né, dinâmica. Eu vou clicar aqui em cima dela. Habilita para mim automático a análise, né? E venho aqui na análise, não em design, tá? Em análise.
E aqui, ó, campo, itens e conjunto. Vou clicar e vou clicar em campo calculado, ok? O que ele pede para mim? Ó? Ele pede para o campo, né? Eu vou dar um nome, obviamente. Vou colocar MC, que é de margem de contribuição, e vou colocar o sinal de cifrão, para dizer que é em grana, tá? É em reais. Embaixo aqui eu vou apagar o zero e vou colocar a fórmula que seria o preço de venda menos, exatamente assim, tá? Menos o preço de custo. Dou um clique duplo, o que é o custo médio, ok? Vou dar um ok. O que vai acontecer? Ó? Apareceu para mim aqui, ó, a diferença. 8 e 10 menos 4 e 2 vai dar 4 e 8. Olha só, soma de MC cifrão, que foi o que nós acabamos de fazer, ok? Vou fazer o mesmo com o percentual. Agora eu quero saber o percentual, tá? Com a minha planilha dinâmica selecionada, ele habilita para mim o campo aqui, né? Eu venho em campo conjuntos, campo calculado, vou colocar MC, só que agora é percentual. Então eu coloquei, ó, MC percentual, tá? Venho aqui, ó, e vou colocar, poderia abrir poderia fazer, lembra que eu falei das 3 maneiras de fazer esse cálculo? Eu vou usar a terceira, que foi a que eu fiz, tá? Que é o que eu uso geralmente, tá? Que é 1 menos, vou pegar o preço de custo, que é o custo médio, e vou dividir pelo preço de venda, ok? Você vai perceber que aqui vai aparecer aqui o percentual. Agora eu vou dar um ok. Olha lá, apareceu aqui 50, só que como ele está formatado como moeda ou contábil, eu tenho que ir lá no nos elementos, tá vendo aqui, da planilha no campo, da planilha dinâmica, os elementos, e aqui embaixo, onde tem valores, eu vou achar aqui, ó, com o mouse aqui, eu vou achar o percentual aqui. Vou clicar nele, configuração de campo, vai abrir esse pop-up, formatar, e aí, tá vendo que ele está como contábil, por isso que apareceu 50, mas ele é em percentual, que vai dar 50,37, e vou dar um ok, e ok. Olha só, apareceu aí 50,37. Beleza? Então, nesse caso aqui, olha só, coisa interessante. Eu tenho aqui já sem alterar aqui, tá? Os dados aqui, os dados inicial foram preservados. Eu estou trabalhando na minha planilha dinâmica. Então, o campo calculado, ele é muito legal. E outra coisa, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou selecionar toda a tabela, vou dar um Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V, certo? Ó, tem duas aqui iguais, né? Eu vou clicar nela aqui e vou fazer o seguinte, onde tem produto em linhas, eu vou tirar e vou pegar a classificação que está aqui e vou trazer para linhas. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho item a item, certo? Eu tenho uma visão item a item, aqui. E aqui eu tenho uma visão por classificação, ó. Quanto que me deixou qual foi a maior margem de contribuição que me deixou? Vamos lá. Eu posso clicar aqui, ó, e vou criar em mais opções. Venho aqui de A a Z, de Z a A, e em classificação vou colocar em margem de contribuição. Ele vai classificar do maior para o menor a última coluna, que é de margem de contribuição. Olha só. Beleza, então vamos lá. Se nessa empresa, nessa farmácia, nessa rede, eu tenho compradores, ok? Compradores, genérico, similar e tudo mais e tal, eu posso fazer um trabalho com eles aqui, ó. Por exemplo, genérico nessa marca própria deixou 73% de margem. Uma margem boa, mas pouca venda, ok? Vamos colocar genérico. Genérico foi o segundo colocado, deixou uma margem de 63%. Se eu trabalho com a margem de 65%, pré-fixada para os meus compradores, que eu posso fazer isso. Né? O dono da empresa pode chegar e falar assim, ó, comprador de genérico, a margem que você vai ter que me deixar é de 65%. Então, se rebola. Então, o cara vai querer negociar preço na hora que for comprar, porque para ficar maior a margem dele chegar na meta dele de fechamento de mês com margem na categoria dele, que é genérico, de 65%. Nesse caso, ele estaria abaixo. Entendeu? Já ia ser chamada a atenção ali, eu tentar explicar o que aconteceu. Tá? É claro que aí quem vai estar analisando os dados não vai ficar preso só a isso. Né? Porque dentro da classificação genérica você tem subclassificações que você pode abrir aqui e trabalhar, mas não é o caso. Mas vocês percebem que dá para fazer várias coisas analisando um dado que não tinha essas duas informações, nem a margem de contribuição em valor e nem percentual? Por isso que é importante, quem está aprendendo Excel, procurar aprender tabela dinâmica, PROC-V, que não é mais PROC-V, é PROC-X, que é mais dinâmico, e outras ferramentas de soma-Cs que ajudam a gente na tomada de decisão ou de preparar um bom dashboard, um dash para tomada de decisão da diretoria. Tá bom? Então, a aula de hoje foi só campo calculado. Se vocês gostaram, dê um like e aprenderam com isso, façam testes aí, várias simulações aí, que vocês vão ver que isso ajuda bacana no dia a dia, no nosso dia a dia. Tá bom? Então, dê um like, pegue essa planilha, mande para mais pessoas e comentem alguma coisa. Estamos aí para ajudar. Se precisar que eu trate de um assunto específico, escreve lá que de repente eu vou estar trazendo para vocês algo que vocês sugeriram, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.